Bom dia! Eu queria compartilhar com vocês uma palavra nessa manhã de segunda-feira que tocou muito no meu coração e é importante a gente compartilhar, é importante a gente dividir com as pessoas a palavra de Deus, porque a palavra de Deus, ela muda a forma como a gente vive, a forma como a gente começa a enxergar esse mundo, as coisas começam a fazer mais sentido e a gente aprende o que é mais importante. O que diferencia a vida humana de todas as espécies desse mundo é a capacidade que a gente tem, de desenvolver nossa mente, de criar coisas, de aprender, de sermos úteis. E a palavra de Deus não é diferente. Então eu queria deixar para vocês, para não me alongar mais, uma palavra que está em Filipenses, capítulo 4, os versículos do 6 ao 9, que diz assim: Não estejais inquietos por coisa alguma, antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus pela oração e súplica com ação de graças. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. Quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude e se há algum louvor, nisso pensai. O que também aprendeste, recebeste, ouviste e viste em mim, isso fazei, e o Deus de paz será convosco. E Filipenses é uma das cartas do apóstolo Paulo voltado para as igrejas, E é maravilhoso os conselhos e a inspiração do Espírito Santo na vida dele para transmitir tudo isso para a gente. Então, ontem, quando eu fui, tive a oportunidade de ir na igreja, já tinha um tempo que eu não estava indo nos cultos, porque aconteceu uma série de situações que eram situações que eu não podia evitar, cuidado dos filhos doentes. Eu tive uns probleminhas também por conta dessas preocupações, claro, a gente que é pai e mãe, não tem como. E só que eu comecei a me sentir tão para baixo, tão triste, comecei a ficar muito ansiosa, porque aquela vontade de estar na igreja, estava tudo bem, eu estava caminhando bem, eu estava conseguindo participar mais, e de repente eu não estava conseguindo ir na igreja aqui perto da minha casa, não conseguia ir na igreja, na sede da igreja que fica no centro da minha cidade, e eu comecei a ficar muito mal com aquilo tudo. E justamente o momento que Deus preparou para eu ir no culto, eu toda feliz e muito feliz estou, essa palavra veio ao meu encontro. E o mais interessante é que a pregadora da noite pediu para que cada um falasse o próprio nome e dissesse, não andeis ansiosos, inquietos, ansiosos por coisa alguma, por nada. E foi muito forte a mensagem, porque ela veio de encontro com a realidade do meu momento, e eu acredito,
pelo que Deus usou através daquela pregadora abençoada, que tem sido a realidade de muitas pessoas. A ansiedade está nos deixando inquietos. E essa palavra, você vê, essa carta foi escrita há quanto tempo? O mundo já passou séculos. E a palavra de Deus, ela permanece fiel, ela permanece atual. Podemos dizer assim, porque a palavra é atualizada para o momento ainda hoje, nesse ano de 2025 e para os próximos, se tivermos ainda os próximos anos até a volta de Cristo. Mas é maravilhoso porque os conselhos são os mesmos, porque os seres humanos, em sua essência, são os mesmos. Porque me diz um ser humano que não tenha sentimentos como tristeza, ansiedade, raiva, cansaço, estresse, fica doente, sente fome, sente frio, sente sede, tudo isso somos semelhantes, somos humanos aí. Então, quando vem esses conselhos para a mente, porque a mente, ela governa o corpo. E se a mente da gente tiver com algum problema, alguma ansiedade, alguma situação ruim, vai desencadear séries e fatores de enfermidade, de outros problemas. E aí a ansiedade é um deles. E aí a gente acaba não resolvendo nada, a ansiedade só vai roubando a nossa paz. E Jesus é a paz que excede todo entendimento. Então a gente tem que fazer o quê? Pedir. Ao invés de a gente ficar ansioso, inquieto, a gente tem que fazer petições, orações diante de Deus sobre aquilo que está nos incomodando. Então, se nesse dia, que é uma segunda-feira, tá todo mundo agitado, não é diferente para mim, já coloquei criança para creche, vou daqui a pouco colocar outro filho para a escola e uma série de situações para resolver ao longo do dia. E então a gente acaba se agitando, natural, mas a gente também não precisa se exceder, se desesperar. A gente ainda estamos aqui no horário da manhã e já ficar pensando o que vamos fazer à tarde ou à noite. Isso é mal, isso é ruim, é sobre isso. Então vamos viver o momento. Vamos pedir a Deus para ter misericórdia de nós e nos ajudar a compreender mais a palavra dele e, mais do que isso, conseguirmos colocar na prática, que sempre é o mais difícil. Então eu anotei essa mensagem porque eu quero praticar. Eu quero que nos meus pensamentos estejam coisas boas, principalmente relacionada ao Senhor Jesus. Porque quando a gente pensa nele com mais frequência, clama por ele, louva o nome dele, chama por ele em qualquer situação, as coisas melhoram, não tem como ser diferente. Então que eu e você venhamos todos os dias exercitar nossa mente. Às vezes você fica aí pensando um monte de bobagem, vai resolver o quê? Vai resolver o que esse desespero? Isso só adoece a gente, isso só atrapalha a gente até conviver bem com as outras pessoas, com a nossa família, na igreja, no trabalho, na sociedade. Então assim, vamos exercitar e eu te convido a exercitar e a viver esses conselhos, do livro de Filipenses 4, dos versículos 6 ao 9, vai lá, pega a sua Bíblia, lê palavra por palavra, sublinha, anota, e que o Senhor continue ministrando ao teu coração. E obrigada a todos vocês que me seguem, me curtem, compartilham, porque a gente precisa mesmo, dessas mensagens edificadoras. E obrigada a vocês também que postam bênçãos. Que Deus continue usando a vida de vocês. Em nome de Jesus, amém.